Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico e nós hoje vamos falar dos templários. Quem eram eles, né? Os templários, eles eram monges guerreiros, tá? Porque o que acontece? Você viu, acompanhou minha aula sobre as cruzadas, você viu que os guerreiros de Cristo foram lá e tomaram a terra dos muçulmanos, né? Jerusalém, aquelas terras lá da Terra Santa que eles tinham conquistado. Só que tinha um problema, né? Quem ia tomar conta daquilo? Porque ficava inviável, né, o cara se mudar com toda a família, né, para pacífica a Terra Santa. Então, né, a providência divina chama a vocação dos templários, que no começo eram só 8 cavaleiros liderados por Hugo de Paense. E, né, logo, né, graças ao auxílio de São Bernardo de Claraval, né, que foi um grande santo da época, ele começou a fazer pregações e as pessoas começaram a aderir aos templários, que logo se tornou uma das maiores ordens da Idade Média. E eles foram conhecidos como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Só que com o detalhe técnico, na verdade, eles não ficavam no Templo de Salomão, mais próximo, né, que o Templo de Salomão é a cúpula da rocha, né, e eles ficavam ali na Mesquita Aláxia, né, que fica ali perto. Mas só um detalhe técnico para vocês. Voltando à história, um dos maiores inimigos dos templários foi Saladino, né, que havia tomado grande parte dos territórios conquistados pelos cristãos. Aí, né, no meio daquela guerra contra Saladino, o experiente Raimundo de Trípoli tem uma ideia, né, e fala para o rei: o Saladino está no meio do deserto, e eles já estão acostumados a esse clima melhor que a gente, os europeus. Contudo, lá no deserto só tem camelo e bosta de camelo. Logo ele vai passar fome e sede e assim a gente ganha a guerra, desgastando o Saladino. Aí o chefe dos templários, o Geraldo de Rideford, né, achou que aquilo era uma covardia e convenceu ao rei a partir para a batalha. Resultado, né, da santa história: todo mundo se ferrou, Saladino tomou Jerusalém e 203 templários foram executados por não quererem renegar Jesus. Os templários, né, participaram de outras guerras, né, contra os muçulmanos, mas como eles não eram muito brilhantes, né, táticos em guerra, em 1291 eles têm uma derrota terrível, que é a queda de São João de Acre, né, que colocaram eles para correr para a Europa, onde eles ficaram lá cheios de mimimi tentando voltar. Nesse meio tempo, né, a ordem recebia muitas doações e acabou ficando rica e criando um sistema bancário, né, que acabou chamando a atenção dos reis da época. Entre eles, né, como a base dos templários era na França, o rei Filipe o Belo, porque a França estava cheia de dívida. Aí estavam ali os templários, né, com aquele dinheiro todo, ele começou a campanha difamatória para se apoderar dos tesouros deles. Maravilha, né? O Papa Clemente V, que nessa época estava moribundo e exilado na França, tentou de alguma forma salvar os templários, investigar as acusações, né, levantadas, mas o Filipe Bela porcaria não esperou nada e já tinha mandado 54 templários para a fogueira. Enquanto o processo está sendo, né, correndo. No final do processo, né, os templários foram inocentados, beleza, mas já estava todo mundo tostado. Então, né, não fez muita diferença. O líder dos templários, o Jacques de Molay, disse, né, Deus sabe quem errou e pecou. Logo chegará o infortúnio àqueles que nos condenaram erroneamente. Deus vingará nossas mortes. Bom, gente, e aí, né, nesse rolo todo, o Filipe Belo defunto bateu a caçuleta, sem tocar a mão no tesouro, né, depois que o de Molay falou esse negócio todo. O Papa morreu porque já estava com o pé na cova. E aí, com os fins dos templários, começou o mito,
né, começando pela essa maldição dos templários, né, que o cara falou, né, aquela velha maldição, você vai morrer. Muita gente fala para mim, Cláudio, você vai morrer. Eu falei, um dia você acerta, né, eu não vou ser imortal. Eu acho que não sou, peraí. Aí 450 anos depois, aquele clube de pedreiro inglês que a gente conhece por maçonaria, surgiu com a pseudo-história que eles eram descendentes dos templários, só para impressionar os franceses. O que os ingleses não fazem para impressionar os franceses, gente? Eu fico assim, pensando. E essa lorota foi criada por um escocês, era o Andrew Michael Ramsay, que acho que era o nome da criatura, né? Na qual os templários, eles eram sim pedreiros, mas eles queriam também construir o Templo de Salomão. Não sei porque que esse pessoal tem essa fixação em construir o Templo de Salomão, gente. É claro que essa lorota, hoje em dia, é desmascarada pelos próprios maçons, como o historiador maçom John Robson, né, que ele vem desmascarando essas firulas. Mas aí você me pergunta, como é que os iluministas, tão inteligentes, que se achavam tão superiores àqueles padres da Idade Média, aqueles bispos, né, caíram nesse conto do vigário, né? Ou melhor, nesse conto da maçonaria? É que o movimento renascentista, ele é um misto de gnose com magia. E onde tinha, né, a filosofia e a teologia, eles colocaram a deusa da razão. Como se a ciência fosse capaz de responder todas as dúvidas da humanidade. Entendeu? Então eles tiraram a Idade Média, ela tinha uma divisão entre a ciência natural, o que competia a ela, e o que competia a filosofia e a teologia, que é definir o que o homem está fazendo na Terra. E você também não se esqueça que Lutero lançou aquela máxima, que vale tudo para denegrir a Igreja Católica. Então o cara estava falando mal da Igreja Católica, aí estava valendo. Entendeu? Se ele estivesse falando bem, não estava valendo. Então o que acontece? Os gnósticos, né? No caso os maçons, eles lançam essa, né, máxima, que a ciência vai responder tudo, só que a ciência não responde nada, né? O Isaac Newton até se torna alquimista, olha só, os alquimistas estão chegando. E aí começou um monte de fábulas insanas, tipo o Kate Leider, né, que ele era um romancista metido a historiador, que disse que os cavaleiros templários, né, acharam o Bafomete. O Bafomete, que seria a cabeça embalsamada de Cristo, que os templários acharam durante os primeiros anos da ordem no Templo de Salomão. Aí na Alemanha teve o George Frederick, que começou a vender falsos títulos dos templários. Aí, né, o pastor protestante, não podia faltar ele, né, porque os demônios estão sempre unidos, John Stark, a fim de progredir profissionalmente, propagou o conto dos templários e a maçonaria, e levando muitos a crerem na existência do Bafomete, quer dizer, achar a cabeça de Cristo lá, né, que era o tesouro do templário. Imagina isso, o corpo de Cristo, que é a base o corpo ressuscitado de Cristo, que é a base da fé cristã, e o cara protestante vai contra isso porque é contra a Igreja Católica, né? Aí veio a criação dos Illuminatis. Em 1982, você tem Jesus e Maria Madalena casando e tendo a dinastia merovingia. Jesus fundando um culto a Ísis, sendo rival de João Batista. Quer dizer, qualquer firula vale, gente. Esse povo é insano. Então, né, para terminar, né, eu vou fazer propaganda aqui do meu livro Catarina e a Lenda dos Sete Anjos, que você pode comprar pela editora Livre Expressão. Eu vou deixar o link aqui. Ou comigo, é só entrar em contato. Paz e bem, até a próxima. Valeu.